Eles estão tentando manipular o mercado. Basicamente é isso que está acontecendo. Essa é a ideia. E isso já aconteceu. Eles chamam isso de forma genérica de Operação Twist. Nós nos referimos a isso como Operação Twist. Eles querem distorcer a curva de juros, entende? Quando você entra numa guerra, os combatentes se tornam reféns dos acontecimentos. Então, todo mundo percebe que Trump é refém da guerra. Não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele se colocou nessa armadilha e, como resultado, perde muita credibilidade. Olá a todos, muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o grande prazer de receber um importante economista americano, o Dr. Steve Hanke. O Dr. Hanke é professor da Universidade Johns Hopkins, pesquisador sênior do Instituto Mises e comentarista. Recentemente, ele publicou um novo livro intitulado Fazendo o Dinheiro Funcionar, que esperamos discutir em breve aqui no programa. Steve, seja bem-vindo de volta. É para participar. Steve, welcome back. Thank you for joining. Bem, é ótimo estar com você, Helena. Não, é ótimo ter você aqui. Há tanta coisa acontecendo no mercado de títulos do Tesouro, quer dizer, no mercado de bonds, e eu estava realmente ansioso para discutir isso com você. O Tesouro anunciou que vai, na prática, aumentar suas compras de títulos do Tesouro de longo prazo para pelo menos 4 bilhões de dólares por operação. Mas o mercado de títulos do Tesouro passa de 30 trilhões de dólares, é claro. O anúncio de Scott Bessent sinaliza que o Tesouro está, na prática, recomprando bilhões de dólares da própria dívida, ao mesmo tempo em que emite enormes quantidades de nova dívida. Então, o Tesouro está comprando seus próprios títulos porque Washington está, na prática, perdendo o controle do mercado de títulos? Ou há outros motivos que gostaria de destacar? Bem, eles estão tentando controlar o mercado de títulos. E estão tentando controlá-lo para administrar, para colocar uma espécie de teto nos títulos de longo prazo, ou nas taxas de juros dos títulos de 10 e de 30 anos. Eles querem manter essas taxas baixas porque, com base no rendimento do título de 10 anos do governo dos Estados Unidos, são definidas praticamente todas as taxas de juros. As taxas de juros dos cartões de crédito são baseadas nisso, as hipotecas também. Então há um grande incentivo político para manter essas taxas específicas baixas. E eles acham que podem fazer isso por meio do que chamam de controle da curva de rendimentos. Ou seja, você recompra esses títulos de longo prazo e, ao recomprá-los, manipula artificialmente o preço para cima e a taxa de juros cai. Mas é claro, eles ainda precisam financiar os déficits contínuos do governo dos Estados Unidos. Então, como resultado, emitem mais títulos do Tesouro de curto prazo, com vencimento de 2 anos ou menos. Isso é uma forma de mexer no que eles chamam de curva de juros. E a curva de juros é simplesmente um gráfico das taxas de juros em cada prazo. Você tem um eixo horizontal, com o tempo avançando, e um eixo vertical, com as taxas de juros. Para cada período, há uma taxa de juros. E quando você coloca tudo isso no gráfico, obtém o que se chama de curva de juros. E eles querem manter baixa a parte longa dessa curva. Mas é claro, isso faz a parte de curto prazo subir, porque você está emitindo mais títulos do Tesouro de curto prazo. E isso derruba os preços e eleva os rendimentos. Então fica meio técnico, mas eles estão tentando manipular o mercado. Basicamente, é isso que está acontecendo. Essa é a ideia, e isso aconteceu recentemente. Eles chamam isso de Operação Twist. De forma mais genérica, a gente se refere a isso como Operação Twist. Eles querem torcer a curva de rendimentos, entende? Puxar para baixo a parte longa, de prazo mais longo, e depois empurrar para cima o curto prazo. Então, fizemos isso 2 vezes nos Estados Unidos. Eles fizeram isso uma vez em grande escala no Japão. E a única vez em que isso meio que funciona, digamos assim, é quando a política monetária é compatível com o que eles querem fazer.
monetary policy is consistent with whatever they want to do. So, to be consistent with keeping rates low. Então, para ser coerente com a manutenção dos juros baixos, a oferta monetária teria que estar se contraindo. Seria preciso desacelerar a oferta monetária. Mas eles não estão fazendo isso. Na verdade, a oferta monetária está aumentando. Se você olhar o Divise M4, a taxa de crescimento dessa medida ampla de moeda está em 6,7% na comparação anual. Se olhar a taxa anualizada de 3 meses ou de 6 meses, ela está crescendo ainda mais rápido. Então, essa seria a única coisa que realmente manteria essas taxas ou rendimentos de longo prazo mais baixos, meio que impondo um limite, um teto. Mas não é isso que eles estão fazendo. Não é isso que está acontecendo agora. Você sabe, Gilberto, o rendimento dos títulos de 16 anos poderia mais de 50 pontos base? O que isso faria à economia dos Estados Unidos? Bem, isso certamente desaceleraria o mercado imobiliário. De qualquer forma, o mercado imobiliário nos Estados Unidos já está meio que numa quase recessão. E uma das grandes razões para isso é que as taxas de hipoteca estão mais altas do que estiveram desde o início da grande crise financeira, em 2008. Então, as taxas de hipoteca estão bem altas. Na verdade, estão muito altas. E vão subir mais por causa do que está acontecendo. Precisamos entender a sequência dessas coisas. E ela é bastante simples. Se houver um aumento substancial na oferta de dinheiro, eventualmente, com alguma defasagem, haverá um aumento da inflação. E os rendimentos dos títulos acompanham a inflação. Esse é um fator fundamental que impulsiona os rendimentos dos títulos. Há outros fatores envolvidos, simplesmente a questão de oferta e demanda. Há uma enorme... Agora vamos analisar isso. O fator subjacente é monetário, o que eu acabei de explicar. Dinheiro demais, o gênio da inflação saiu da garrafa. E não vai voltar para dentro. Isso mantém os rendimentos dos títulos em alta. Mas também, se você olhar para a situação de oferta e demanda no mercado de crédito agora, há uma demanda enorme por crédito. E a maior parte vem dos empréstimos para investimento que estão acontecendo em IA, nesses centros de dados e assim por diante. Então, todo mundo, até empresas como Google, por exemplo, ou Meta, tem fluxo de caixa operacional sempre positivo. Quero dizer, elas têm muito poder de mercado e geram muito caixa, mas não geram o suficiente para cobrir todos os gastos de capital que estão fazendo nesses centros de dados de IA. E então eles estão recorrendo ao mercado de crédito e tomando muito dinheiro emprestado. E isso, se você aumenta a demanda por crédito, o que acontece quando aumenta a demanda por alguma coisa? O preço sobe. Então esse é outro fator em jogo. E há um terceiro fator, que é simplesmente o nervosismo geral dos vigilantes dos títulos em relação às políticas econômicas de Trump e ao fato de que eles não estão prestando nenhuma atenção ao déficit que estão gerando nos gastos do governo. Além disso, estão envolvidos nessa guerra no Irã. A guerra no Irã entra nessa questão porque há várias cadeias de suprimentos envolvidas. Fertilizantes, petróleo, produtos refinados. Todas essas coisas estão com preços elevados agora. Os preços estão elevados. Isso está em todo o sistema. Em resumo, os vigilantes dos títulos voltaram da hibernação, e é isso que realmente está acontecendo. E eles derrubaram o secretário Bessent. Os vigilantes dos títulos basicamente chegaram à mesma conclusão a que eu cheguei. O teto que ele quer impor a isso, com controle da curva de juros ou operação twist, seja lá como você queira chamar, não vai funcionar. E a razão pela qual não vai funcionar é que a oferta de moeda está subindo rapidamente. E isso contradiz a ideia de tentar manter baixos os rendimentos dos títulos. Porque se a oferta de moeda está crescendo a uma taxa excessiva, em algum momento a inflação continua elevada e fica acima da meta.
Com certeza. E você mencionou um fator fascinante nessa história mais ampla. Você falou do endividamento para a inteligência artificial. E claro, isso cria uma grande fonte de demanda por capital, porque o enorme endividamento das empresas está associado à expansão da infraestrutura de IA. Então, esse boom de investimentos em IA, na prática, compete com o governo dos Estados Unidos pelo mesmo estoque de capital de longo prazo. Essa é uma parte fascinante dessa história, que eu realmente não vejo ser discutida com muita frequência. Então, eu agradeço muito por você ter levantado isso. Mas o interessante é que esse não é apenas um problema dos Estados Unidos. Os rendimentos de longo prazo também têm subido no Japão e na Europa. Então, isso seria uma reprecificação global da dívida soberana? Ou quais são os paralelos entre os Estados Unidos e os mercados globais de títulos, especificamente no Japão e na Europa? Bem, o que está acontecendo é que alguns dos elementos são bastante parecidos em todos esses mercados. E o grande fator por trás disso é que todos esses países estão com grandes déficits fiscais. E se você tem um grande déficit fiscal, precisa emitir muitos títulos para financiá-lo. E se está emitindo muitos títulos, o que isso significa? Significa mais oferta. E se você aumenta a oferta de alguma coisa, o que acontece? O preço cai. E no caso dos títulos, o preço do título cai. Mas o rendimento tem uma relação inversa com o preço do título, então os rendimentos sobem. Em resumo, eles estão emitindo muita dívida, e os vigilantes dos títulos estão dizendo, sim, nós vamos comprar, mas vocês têm que nos pagar. E o Japão é particularmente importante, porque historicamente os investidores japoneses têm sido grandes compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O Japão detém a maior parcela desses títulos. Então, se os rendimentos no Japão subirem o bastante para tornar os títulos domésticos mais atraentes, a repatriação pelo Japão de capital investido em títulos do Tesouro americano poderia se tornar uma grande fonte de pressão de alta sobre os rendimentos nos Estados Unidos? Bom, isso é um fator. Quer dizer, se eles começarem a comprar títulos do governo japonês, os JGBs, e os japoneses comprarem mais desses títulos e menos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que isso significa? Significa que um grande comprador de títulos do Tesouro americano sai do mercado. E se a demanda por alguma coisa cai, o que acontece? O preço cai. Isso coloca pressão para baixo nos preços dos títulos e pressão para cima nos rendimentos dos títulos. Então, sim, isso é um fator. Todas essas coisas que estão acontecendo estão interligadas. É assim com tudo na economia. Claro, e você mencionou a guerra no Irã, e claro, ela tem sido um grande fator de desestabilização da economia global, e nem é preciso dizer da geopolítica. Que parte do caos no mercado de títulos que vemos se desenrolar neste momento você atribuiria à guerra no Irã e talvez ao aumento esperado da inflação associado aos mercados de energia? Bem, eu acho que é considerável. E a razão é que quando você entra numa guerra, os combatentes se tornam reféns dos acontecimentos. E todo mundo percebe que Trump é refém da guerra. Não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele se colocou nessa armadilha e, como resultado, perde muita credibilidade no mercado. Então isso é algo muito subjetivo, mas aparece na realidade no mercado de títulos. Porque as pessoas, os vigilantes dos títulos, o que elas dizem? Dizem, esse cara é refém dos acontecimentos no Oriente Médio, e esses acontecimentos estão fora do controle dele. Ele não controla isso. E por causa disso, é melhor que nos paguem mais, porque há um risco. Há um risco envolvido. Então temos que precificar esse risco. É algo muito significativo acontecendo. É um fator de confiança. Não há nada mais importante do que confiança.
Quando você perde a confiança em um governo, tem um grande problema. E é por isso que Bessent está travando essa ação de retaguarda. Acho que ele cometeu um tremendo erro ao anunciar, aliás, essas recompras, porque, em primeiro lugar, elas não vão funcionar. Mas, ao anunciá-las e realizá-las, ele criou, e é por isso que estamos conversando hoje, por isso que você me fez a pergunta em primeiro lugar, uma inquietação. Eu não diria caos, não gosto de usar exageros assim. Ele deixou os mercados inquietos. He's unsettled the market. They don't know what the guy's going to do next. Eles não sabem o que esse cara vai fazer em seguida. E isso entra na diferença entre alguém com inclinações intervencionistas, como o Bessent. Afinal, os Estados Unidos não intervinham no mercado cambial do iene japonês havia décadas, e ele interveio. Aí, algumas semanas depois, interveio de novo. Ele intervém no mercado de títulos com esse negócio de controle da curva de juros, a Operação Twist. Então os mercados ficam nervosos com pessoas assim, porque ele é, no fundo, um intervencionista. Ele não é um defensor do livre mercado. Ele quer manipular. Isso é manipulação. E Trump é exatamente igual. Ele é um grande manipulador. Trump realmente acredita que pode manipular o mercado para onde quiser que ele vá. Bem, ele pode provocar enormes mudanças de curto prazo no mercado, com essas postagens no Truth Social e coisas do tipo. E há declarações que ele faz na Casa Branca. Ele pode mexer com o mercado, mas muitas dessas coisas são bem temporárias. A questão é que é difícil mudar os fundamentos de um mercado. Os fundamentos são os fundamentos. E um fator fundamental que entra no mercado é a confiança. Pense da seguinte forma. Vamos simplificar bastante, para que todo mundo possa entender. Os mercados têm um preço, e o preço no mercado é sempre determinado pela oferta e pela demanda. Todo mundo entende isso. Mas e se houver muita incerteza, risco e preocupação com manipulação e coisas do tipo? Então, a oferta e a demanda, o ponto em que as curvas de oferta e demanda se cruzam e se chega a um preço, bem, isso fica um pouco mais incerto. Não é tão certo que a oferta e a demanda vão permanecer ali. Em outras palavras, entra a questão da confiança. Porque se falta confiança, as pessoas ficam inseguras sobre quais são os fundamentos. Elas não conseguem analisá-los com o tipo de certeza que existiria numa situação em que tivessem um alto grau de confiança de que a política está definida, vai continuar a mesma, há limites, todas essas coisas. Essencialmente, não há limites. É isso que preocupa as pessoas. Elas não sabem o que o Washington DC vai fazer em seguida. E isso pode ser uma coisa boa nos negócios, mas certamente não nas relações internacionais, nem na definição de política econômica. Acho que o governo Trump se mostrou provavelmente o mais imprevisível em décadas. E você acha que isso passa ao mundo a mensagem de que, na verdade, é mais fácil não fazer negócios com os Estados Unidos, ou de que é mais fácil criar alternativas, diversificar, deixar de depender exclusivamente dos títulos do Tesouro Americano. Afinal, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm sido ativo refúgio seguro há décadas e décadas. Mas agora parece que, com o governo Trump promovendo uma política externa completamente imprevisível e extremamente agressiva, e agora Bessent conduzindo uma intervenção atrás da outra, primeiro no Japão, agora no mercado de títulos, que mensagem você acha que a maioria global está tirando disso? E como isso se traduziria em compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos no futuro próximo? E talvez até em buscar formas de diversificar, deixando de realizar e liquidar transações em dólares americanos. Bem, nesses dois aspectos, a demanda por títulos, obviamente, como resultado de todas essas ações ameaçadoras e assim por diante. Você acha que os canadenses estão comprando títulos americanos agora? Quer dizer, eles nem estão comprando vinho americano. Estão boicotando essas coisas. Então,
Se você cria muitos inimigos pelo mundo, e foi isso que aconteceu, a política externa dos Estados Unidos é uma política de criar inimigos. Como resultado disso, podemos supor, pelo menos, que provavelmente a demanda por títulos do Tesouro dos Estados Unidos será menor do que teria sido se todos esses inimigos não tivessem sido criados. Então esse é um ponto. Agora, como diversificar para longe disso? Bem, dá para ver, até pelas reservas dos bancos centrais, que eles estão diversificando. E estão diversificando fortemente para o ouro. And they're diversifying big time into gold. Gold is the diversifier. O ouro é o diversificador. Então, houve uma substituição considerável proporcionalmente por ouro nas carteiras dos bancos centrais. O ouro aumentou como proporção das reservas e o dólar americano encolheu um pouco. Mas, de novo, é preciso ter muito cuidado ao falar e pensar sobre essas coisas. É preciso realmente olhar os dados, porque estamos falando de mudanças marginais nas bordas do que está acontecendo. Agora, na economia, é claro, é na margem que tudo acontece. É isso que você precisa observar. Basicamente, é a primeira derivada da equação que você tem de calcular para descobrir qual é a mudança, qual é a taxa de mudança das coisas. What is the rate of change in things? And the rate of change on the bonds. E falamos sobre a taxa de mudança nos títulos. Essa taxa está se afastando do dólar americano. E quando digo se afastando, estou falando de uma mudança relativa. Em outras palavras, a demanda não é tão forte quanto teria sido se não houvesse esse monte de inimigos sendo criado por aí. Então há pessoas procurando alternativas, e é daí que vem toda essa conversa sobre desdolarização. Fala-se muito em desdolarização. Isso, mais uma vez, distorceu o debate. Porque se você olhar para o uso total do dólar americano, não apenas como reserva, mas para liquidar transações e realizar swaps, estamos falando de trilhões de dólares por dia só em swaps. O dólar americano, nos últimos 3 anos, aumentou proporcionalmente em seu uso total, em tudo. Cresceu em termos absolutos, mas também cresceu um pouquinho proporcionalmente. O uso do euro caiu um pouco. O yuan chinês cresceu bastante, mas partiu de uma base quase zero. Então, em termos de níveis absolutos, isso não representa muito mais do que uma nota de rodapé no quadro geral. Portanto, essa ideia de que, de alguma forma, tudo está se desdolarizando e coisa e tal, é simplesmente absurda. Mas isso não quer dizer que todas essas políticas não estejam tornando o dólar mais vulnerável. E na margem, ele não é tão robusto quanto teria sido se vocês não tivessem criado todos esses inimigos. Absolutely. Yes. I think the trend is very Com certeza, sim. Acho que a tendência é muito clara de identificar, certo? É a tendência de questionar a dependência de Washington em termos de políticas econômicas, política externa, parcerias e relações. E acho que essa tendência parece estar se acelerando quanto mais agressivas certas políticas se tornam em relação a outros estados estrangeiros. E quanto mais agressivo, acredito, o governo Trump continua sendo, com certos aliados, entre aspas, que seguem ignorando o direito internacional e realmente usam sua influência em Washington em benefício próprio. Use their influence in Washington for their own benefit. So I think that trend. Então, acho que essa tendência de questionar a dependência de Washington e depois se afastar está se tornando cada vez mais um dos interesses nacionais de países estrangeiros, certamente da China e da Rússia, porque é do interesse deles reduzir o máximo possível a dependência dessa estrutura financeira, desse sistema financeiro liderado pelo Ocidente. Então, é um desenvolvimento realmente interessante. E, claro, as intervenções de Bessent só mostram que a imprevisibilidade e a volatilidade chegaram a um nível completamente novo. E tudo isso acontece tendo como pano de fundo a dívida nacional dos Estados Unidos, ultrapassando o patamar de 40 trilhões de dólares. Em que ponto essa dimensão gigantesca da dívida passa a ser uma restrição econômica, em vez de simplesmente um número grande? Porque Bessent disse que não há nada de mágico nesse valor. Então, ele está certo? Bem, deixe-me responder a isso.
Mas, primeiro, deixe-me resumir um pouco o que você disse, porque acho que está absolutamente correto. E o que você realmente disse, ou está dizendo, você mencionou a expressão Estado de Direito. E vamos pensar no cenário internacional e nas relações entre nações soberanas. Há, por assim dizer, regras do jogo. E parte desse conjunto de regras do jogo são as leis internacionais. Muitas delas, os Estados Unidos simplesmente ignoram. Dizem que agora elas são irrelevantes. Então, esse é um aspecto. Mas há todo tipo de regras informais que podem ser mais importantes do que as próprias leis internacionais. E essas regras realmente foram destruídas pelo governo Trump. No total, há uma diminuição no cumprimento das regras do direito internacional, com os Estados Unidos, a grande potência imperial, simplesmente dizendo: esqueçam, nós vamos fazer o que quisermos. E depois há essas coisas informais, esses códigos e assim por diante. E eu diria que eles foram ainda mais destruídos. Se você junta essas duas coisas, isso cria muita incerteza. Se não há regras do jogo, você tem um problema. Quer dizer, há muita incerteza. Então é assim que eu resumiria o que você estava dizendo. Você e eu estamos dizendo, na verdade, a mesma coisa, só que com palavras um pouco diferentes. Então esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é a dívida de 40 trilhões de dólares. E quando isso realmente começa a pesar? Bem, já está pesando. Porque se você tem dívida, precisa pagar o serviço dessa dívida ou dar calote nela. E a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos não permite calote. Então, qualquer discussão sobre dar calote seria inconstitucional. Os Estados Unidos não poderiam dar calote em sua dívida. Agora eles podem meio que fazer isso de fato, porque podem diluí-la pela inflação. Então você poderia ter basicamente uma espécie de calote nominal, mas não poderia haver um calote técnico. Como na Argentina, eles deram calote em seus empréstimos. A Venezuela está em inadimplência. Há todos esses países soberanos. Eles entraram em inadimplência na Grécia, sabe, alguns anos atrás, quando tiveram uma grande crise. Então esse tipo de coisa não vai acontecer nos Estados Unidos, do ponto de vista constitucional. Mas é um grande peso, e é por isso que Bessent está tentando manter as taxas de juros baixas. E o ponto-chave, do ponto de vista do governo, é que você precisa pagar o serviço da dívida. Isso significa que o dinheiro dos contribuintes entra e uma grande parte é desviada só para pagar os juros da dívida. Agora, qual é o tamanho disso? É grande. Da arrecadação do imposto de renda de pessoas físicas, que é a maior fonte de receita do governo federal, 35% dos pagamentos desse imposto vão apenas para o serviço da dívida, para pagar os juros da dívida. É por isso que Bessent está tentando despistar. Ele está muito preocupado com isso, porque o Escritório de Orçamento do Congresso, que é um órgão independente bipartidário, projeta que se as coisas continuarem como estão, com os limites que existem hoje, com as operações fiscais seguindo exatamente do jeito que estão, sem nenhuma mudança, essa porcentagem vai passar de 35% de todos os impostos de renda pagos por pessoas físicas para 50%. Então, o que isso significa? Significa que o governo federal tem um problema sério, porque o imposto de renda das pessoas físicas que entra não vai para fornecer bens e serviços do governo. Não vai para transferências governamentais, nem nada do tipo. Quer dizer, o contribuinte não recebe nada em troca. Absolutamente nada. Esse dinheiro vai para os detentores de títulos. Então, sabe, é uma história bem simples. E é isso que está por trás da correria do Bessent. Agora, ele está se desdobrando. Se eu tivesse aconselhando ele, é claro que eu teria dito, não tem como isso funcionar. A menos que o Fed controle o crescimento da oferta de moeda, coloque o gênio da inflação de volta na garrafa e atinja a meta de inflação de 2%. Mas isso está fora do controle dele. Ele comanda o Tesouro, não o Fed. E, aliás, a intervenção dele cria grandes problemas para o Fed.
Porque o que ele está fazendo? O Fed presta atenção nas taxas de juros e ele está tentando manipular essas taxas. Então, com a operação Twist, ele está realmente entrando em território do Fed. Então, na prática, os Estados Unidos estão se aproximando dessa espiral mortal dos juros da dívida, por assim dizer, em que taxas de juros mais altas, ou melhor, custos de juros mais altos, exigem mais endividamento, e isso, por sua vez, gera ainda mais custos de juros. E agora essa dinâmica interessante, como você mencionou, entre o Federal Reserve, Kevin Warsh, e Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Como você vê isso se desenrolar com a reunião de Jackson Hole se aproximando? E qual você espera que seja a reação ou a resposta de Kevin Warsh a essa intervenção, se é que haverá alguma? Bem, o presidente Warsh vai tentar evitar qualquer tipo de conflito com Bessent. Quer dizer, ele não quer entrar numa guerra com Bessent que deixe os mercados ainda mais abalados do que já estão. Então esse é um ponto. Portanto, haverá, digamos assim, uma linguagem diplomática muito cuidadosamente elaborada saindo das reuniões de Jackson Hole, de todos os lados, aliás. Porque os vigilantes dos títulos públicos, no mundo todo, saíram da hibernação. Isso assusta os drupalventrais. Então, tudo que sair de Jackson Hole será cuidadosamente planejado. E não será dito nada que, bem, eles não vão querer dizer nada. Vão tentar ter cuidado para não dizer nada que abale os mercados e perturbe os vigilantes dos títulos. É isso que vai acontecer. O problema é a realidade. Então isso vai estar no palco. A questão é, bem, o que acontece por trás da cortina? É lá que está a realidade. E por trás da cortina, o déficit continua subindo e eles precisam financiá-lo. A guerra continua e Trump continua sendo uma figura imprevisível e assim por diante. Todas essas questões fundamentais que estão fazendo os rendimentos dos títulos subirem, incluindo o aumento da taxa de crescimento da oferta monetária, vão continuar. Então o problema simplesmente não vai desaparecer. E, aliás, não vai desaparecer até que o Fed adote a teoria quantitativa da moeda e comece a prestar atenção à taxa de crescimento da oferta monetária. E se eles fizerem isso, vão chegar à mesma conclusão a que chega um monetarista. O crescimento da oferta de moeda está rápido demais e precisa desacelerar. E se desacelerarem, é claro que a inflação acabará desacelerando também, e então os rendimentos dos títulos vão cair. Mas tudo isso vai levar tempo. E quando falamos de tempo, é preciso entender que há defasagens longas entre mudanças na oferta de moeda e mudanças na inflação. Normalmente, de 12 a 24 meses. Bem, em 24 meses, Trump já não estará mais lá. Então isso sugere que todos esses problemas vão acompanhar Trump durante todo o mandato dele, o segundo mandato. E agora temos eleições chegando em novembro, que são um pouco uma incógnita. O que exatamente vai acontecer ali? Mas, se os democratas tiverem uma grande vitória, acho que vamos ver muitos problemas, porque eles vão atrás do Trump. Acho que a chance, a probabilidade, se os democratas vencerem, a probabilidade de um impeachment se torna bastante grande. E vai haver muita. O Trump passou o tempo dele buscando vingança contra praticamente qualquer rato que se mexa. E, meu amigo, os democratas vão atrás dos republicanos contudo se vencerem. Esse seria o resultado. Agora, talvez eles não se saiam tão bem quanto muita gente pensa, porque a maior vantagem que os republicanos têm são os democratas. Se você olhar para alguns dos malucos concorrendo pelo Partido Democrata, talvez eles não se saiam tão bem quanto imaginam. Não sabemos. Se você olhar as pesquisas, parece que os republicanos vão se sair mal. Mas temos que esperar para ver. Aliás, não precisamos esperar muito. Sim, não acredito que já seja fim de agosto e que as eleições de meio de mandato estejam há apenas alguns meses.
Então, como você disse, vai ser interessante ver o que acontece. Em relação aos rendimentos dos títulos, Washington poderia acabar pressionando o Federal Reserve a comprar títulos do Tesouro em uma escala muito maior, caso as recompras do Tesouro fracassem. Isso é sequer uma possibilidade? Bem, veja a Covid. Em fevereiro de 2020, o Fed começou a monetizar o déficit. Comprou 90%. E foi aí que aconteceu a chamada explosão no tamanho do balanço patrimonial. Então eles fizeram uma enorme flexibilização quantitativa comprando e monetizando o déficit e comprando os títulos emitidos para financiá-lo. Como resultado disso, é claro, a oferta de dinheiro explodiu e acabamos com uma inflação de 9,1%. Então, não acho que o Fed vá ser muito receptivo a esse tipo de abordagem. E não há nada, tecnicamente, realmente não há nada que o governo Trump e o Tesouro possam fazer para obrigar o Fed a fazer isso. O Fed é independente. The Fed is independent. Now, in the COVID, Agora, durante a Covid, por quaisquer que fossem as razões, o Fed de fato monetizou os déficits. E uma razão para terem feito isso, e para terem sido pegos de surpresa pelo que aconteceu, é que rejeitavam a teoria quantitativa da moeda. O presidente Powell e o Fed naquela época tinham essa linha de argumento. E Powell testemunhou sobre isso muitas vezes. Ele dizia, bem, não há uma relação confiável entre mudanças na oferta de moeda e mudanças na inflação. Lembrem-se, quando a inflação mudou, depois que a oferta de moeda explodiu, eles vieram com todas essas desculpas. São os problemas na cadeia de suprimentos, sabe? O porto de Los Angeles está congestionado, o preço do petróleo subiu, e sabe, isso, aquilo e mais um monte de coisas. Era tudo, lembrem-se, temporário. Sim, inflação temporária. Aliás, ninguém jamais mencionou a oferta monetária. Se você olhar para trás, para a imprensa embarcou nessa. Claro, a imprensa não entende muita coisa. E lembre-se da minha regra dos 95%. 95% do que você lê na imprensa está errado ou é irrelevante. E certamente foi assim no episódio de inflação que tivemos em 2021 e 2022. Eles nunca mencionaram a oferta monetária. A imprensa, nunca. Todo fiktivo KGV. Esse problema na cadeia de suprimentos, aquele problema no mercado, isso, aquilo e mais um monte de coisa. E eles disseram, isso tudo é temporário, vai passar. Bem, passou. Quando o Fed apertou o cerco sobre a oferta de dinheiro e a reduziu a taxa de crescimento, então passou. Acho que neste momento, investidores estrangeiros e detentores estrangeiros de títulos apontam sim a irresponsabilidade fiscal dos Estados Unidos como uma das principais preocupações. E nem é preciso dizer que manter déficits de um ano para o outro é um problema. E agora que temos 40 trilhões de dólares em dívida, acho que também é uma boa ideia prestar atenção nisso. Então, como seria uma solução genuína para o problema da dívida dos Estados Unidos neste momento? Cortes de gastos, impostos mais altos, crescimento econômico mais rápido, o que, neste ponto, parece um desejo pouco realista, inflação, outras medidas financeiras, ou seria apenas alguma combinação de tudo isso? O problema é que a Casa Branca e o Congresso são completamente irresponsáveis. E isso é algo bipartidário. Há 30 anos, eles nunca aprovam no Congresso as leis de dotação orçamentária antes do fim do ano fiscal. 30 anos. E o que eles fazem? Aí tem o que chamam de resolução contínua. Eles não aprovaram as dotações orçamentárias. Tem uma resolução contínua, então não estão seguindo as regras. Basicamente, eles não estão apresentando um orçamento quando deveriam. Então eles são completamente irresponsáveis. O Congresso e a Casa Branca.
Aliás, os dois estão envolvidos nisso. E a única forma de resolver qualquer parte disso é invocar o artigo 5 da Constituição dos Estados Unidos, realizar uma convenção constitucional que se concentre especificamente em incluir algum tipo de freio da dívida na Constituição americana, tornando inconstitucional que eles continuem com esses déficits. Essa é a única solução. Eles já tentaram várias mudanças por lei. Lembra da Gramm-Hudman? Era para funcionar. Bem, francamente, ela nunca foi realmente aplicada. Mas todas essas medidas legais, mesmo quando são aprovadas, eles logo as abandonam e elas não são eficazes. Então é preciso mudar a Constituição. Dr. Henke, muito obrigada por estar conosco hoje. Esta foi uma conversa absolutamente fascinante. Eu sempre aprendo muito quando conversamos e esta foi, acho que, realmente interessante. Ajuda a colocar as coisas em perspectiva e a entender o que é ruído e a que devemos prestar atenção. E certamente espero que o senhor volte em breve para um novo episódio. Bem, certamente estou ansioso por isso, Lena. É ótimo estar com você. Out.